Pessoal, boa tarde, muito boa tarde. Obrigado, tá, Norma, pela compreensão e pela oportunidade de estar aqui de novo com vocês. Tá, então podemos iniciar aqui. Vou dar só uma olhadinha aqui. Então, pessoal, vamos continuar aqui a análise dos arcanos maiores. Eu lembro que na vez passada, quando eu precisei interromper, não consegui dar continuidade, eu havia parado no arcano a temperança, o arcano de número 14. Mas aí eu gostaria de dar uma retomada, tá? E aí eu queria recomeçar do arcano 11. Tá? Eu queria recomeçar do arcano 11. E por que eu pensei no arcano 11? Porque nós temos 22 arcanos, tá? Do 0 ao 22, minto, do 0 ao 21 ou do 1 ao 22, no qual o louco ele pode ser tanto representado pelo 0 quanto pelo número 22. Então ele representa o início da jornada ou o final da jornada, finalizando com o mundo e partindo com o louco, quando ele incorpora o número 22. E aí por que eu pensei no arcano 11? Porque o arcano 11 é justamente a metade da jornada. Né? Se nós temos 22, né, arcanos, metade de 22 corresponde a 11. E aí por que eu coloquei o 11 para a gente recomeçar hoje? Eu fiquei pensando e fazendo uma comparação com uma ideia que o Jung traz para a gente sobre a metade da vida. Tá? E aí é nessa metade da vida que fica, né, se a gente for pensar em termos cronológicos, que fica mais ou menos entre 40, 50 anos, tá? Não tem um número exato, tá? Não tem uma idade exata, mas é justamente aquele momento em que a gente para pensar e fala assim, caramba, o que eu estou fazendo da minha vida? O que eu realmente quero? Eu já cumpri uma etapa, né, mais ou menos, né, se a gente for pensar em expectativa de vida, mais ou menos metade da minha vida em que eu realizei, em que provavelmente eu casei, eu tive filhos, né, provavelmente os filhos já estejam criados, né, se a gente for pensar de uma forma tradicional. Né, e aí os filhos estão criados, eu já estou formado, já tenho uma vida estabilizada, né? E aí a partir de agora, né, nesse tempo em que eu estou maduro, o que é preciso fazer? Né? Para onde eu vou? O que eu quero realmente? Será que aquilo tudo que eu construí, né, valeu a pena? Não valeu? Eu até lembro, quando eu falo sobre isso com meus pacientes da clínica, né, que estão vivendo esse período que a gente chama de, esse momento, né, ou esse fenômeno que a gente chama de metanoia, eu lembro muito de uma música do Raul Seixas, que eu prefiro muito na voz do Caetano Veloso, que se chama Ouro de Tolo, que aí ele se faz uma pergunta, ele se faz várias perguntas. E agora que eu consegui tudo isso, o que eu faço? Né, eu tenho uma casa de praia, eu devia estar satisfeito porque eu moro em Ipanema, depois que eu passei um monte de... Depois eu vou compartilhar essa música no grupo, tá? Só para a gente saber do que se trata. Ele faz uma série de questionamentos, e aí ele fala, eu não posso continuar aqui parado, eu tenho um monte de coisas para conquistar ainda. E aí eu pensei justamente em recomeçar hoje, vou passar muito rapidamente, né, pelo 11, 12, 13, 14, e a gente continua a nossa jornada. Pensei na força porque a força fala justamente dessa metade da jornada. Né? Se antes a gente tinha a roda da fortuna, que foram aquelas mudanças, né? São aquelas mudanças que existem, que a gente não tem, né, gerência, é aquela virada de chave, vamos dizer assim. E aí, para a gente aguentar essa virada de chave, a gente precisa de força, porque na verdade a gente não sabe muito bem o que vem aí pelo caminho. Então, o que a gente precisa? A gente precisa de autoconhecimento,
né, de controle das nossas emoções. Já estou falando da força, tá, pessoal? A gente precisa de controle das nossas emoções, a gente precisa de, né, como eu disse, autocontrole, de se conhecer, conhecer os nossos instintos para que a gente possa dialogar com eles. A força, ela fala disso. Nessa história que eu estou contando para vocês, né, nessa fala, eu já estou apontando aí alguns aspectos psicológicos desse arcano à força. E eu acho que tem uma outra coisa que é importante também a gente relembrar. O que que é? Como eu disse, né, o tarô, os arcanos maiores, né, estou falando aqui dos arcanos maiores. Eles contam uma história, né, cada arcano representa uma página, uma parte dessa história, e vale aquela regrinha que a gente conversou no encontro passado. Um arcano ele vai suplantar o outro, um arcano vai complementar, sendo sempre uma o contrário do outro, tá? Exemplo, passamos pela papisa. Depois da papisa, quem vem? A papisa é o arcano 2. Depois da papisa, a gente tem a imperatriz, que é o arcano 3. Se a papisa ela tinha um aspecto mais de introspecção, mais de ficar calada, mais de uma discrição, a gente vai ter o quê depois da papisa? Justamente o contrário. A gente tem a imperatriz, que é justamente o sujeito que fala, o sujeito que está de frente. Até a posição, né, da papisa e da imperatriz, elas se mostram de forma diferente. Enquanto a papisa ela está ligeiramente virada para o lado, né, com as pernas fechadas, numa posição muito discreta, a imperatriz já se encontra de frente para você, com as pernas abertas e em alguns tarôs aparentando estar grávida, né, prestes ali a dar luz, prestes a dar, né? Enquanto a papisa recebe, a imperatriz ela oferece, né? E isso é muito bacana. Então, só para a gente lembrar, até porque quando nós conversamos no grupo, nós falamos que todos nós temos alguma dificuldade com relação a alguns arcanos, o que é natural. Eu lembro até que a Rossana colocou que tem dificuldade, acho que com dependurado. É uma dificuldade que eu particularmente tenho também. Então, se a gente tem essa ideia de se a gente tem essa ideia de complementaridade de um arcano e outro, a gente consegue muitas vezes deduzir o que o antecessor ou o sucessor quer dizer. Então é só uma dica para que a gente possa aprimorar essa didática aí com relação ao entendimento dos arcanos do tarô. Mas vamos voltar aqui para o 11. Como eu falei, o arcano 11, a força, ela é a metade da jornada, a metade da trajetória da jornada, da trajetória do louco. E aí é o seguinte, é um arcano que a gente pode considerar de muita intensidade. Tá? Se a gente pensar bem, a força, e aí a gente vai aqui analisar também alguns aspectos, a gente vai analisar aqui alguns aspectos né, dos símbolos que esse arcano nos traz. Trata-se de uma mulher, né, em pé, segurando muito calmamente a boca de um leão. E aí, se a gente for pensar, né, nas outras mulheres que aparecem, né, anteriores à força, quem são as mulheres que aparecem? Só para a gente fazer uma diferença para poder entender um pouquinho a força. A gente tem a papisa, nós temos a imperatriz, nós temos a justiça. Todas representações femininas. Essas três representações femininas, elas têm algo em comum. Elas estão sentadas. Quando a gente chega na força, a gente já encontra uma mulher em pé. E tem uma outra observação também interessante. Essa mulher que segura a boca do leão, ela tem um chapéu que é o mesmo chapéu, é um chapéu semelhante ao chapéu do mago, que é o início. Se a gente for pensar em termos de símbolo,
o chapéu do mago e da força representa a inteligência. Então, esse é um aspecto psicológico interessante da força também, a inteligência, tá? A capacidade de lidar com os instintos. Nessa figura da força, nós temos o leão representando os nossos instintos. Tá? E uma informação que eu tive, né, eu tive essa informação numa das aulas que eu assisti do Ney Naif. O leão é o único animal que não é domesticável, diferentemente do cavalo. Né? O cavalo, uma vez domesticado, o cavalo que a gente encontrou, né, como símbolo lá do carro, o cavalo, uma vez domesticado, ele não retorna ao seu estado selvagem. O leão não. O leão, enquanto está lá, pequenininho, bonitinho, né, parecendo um bichinho de pelúcia, tá tudo bem. Mas quando ele cresce, né, ele pode mostrar ali o seu instinto natural. Né? Tanto que às vezes a gente assiste, né, pessoas que criam um leão ou circo, um momento em que o leão pode atacar. Então, o leão é um dos representantes mais fortes dos nossos instintos. Primeiro que ele tem toda uma simbologia falando de quê? Falando da... Ele é o rei da floresta. Né? Ele tem um simbolismo aí de rei da floresta. Né? Então, ele não aparece pra gente como um símbolo ao acaso, à toa. Ele tem toda uma história aí que a gente não vai dissecar aqui, mas depois a gente pode conversar mais um pouquinho se for do interesse de vocês. Então, vamos falar aí dos aspectos psicológicos da força. Coragem, energia, inteligência, porque a força dentro de um aspecto positivo, pessoal, mais uma observação, nenhum arcano ele carrega em si, né, a questão da positividade e da negatividade. Isso a gente vai sempre observar. O que eu estou querendo dizer com isso? Que nenhum arcano é bom ou ruim em si. Tá? Isso vai depender muito de quê? Vai depender da pergunta que se faz para ele e da posição que ele assume nas técnicas que a gente aprende. Eu estou acompanhando pelo grupo, né, que a Norma passou, já ensinou a técnica do Peladan, a técnica da mandala, vai provavelmente ensinar algumas outras técnicas, né, para que a gente possa se aprimorar. Então depende disso, tá, pessoal? Depende da posição e da pergunta que se faz para ele, porque existe sempre essa questão binária, essa questão dual, que existe em nós também. Então, muitas vezes, o que a gente considera que alguém pode considerar negativo em nós, outra pessoa já vai considerar positivo. E a gente precisa dessa complementaridade. E se a gente for pensar na trajetória, né, dos arcanos do tarô, é sempre isso, né? Um arcano ativo, outro arcano passivo. Né? Um arcano que não fala, um arcano que fala. Um arcano que está imóvel, outro arcano que toma atitude. A gente sempre tem que pensar nessa complementaridade, nessa questão binária. E quais seriam os aspectos negativos da força? Bom, a preguiça seria um aspecto negativo da força. Muitas vezes a gente pensa assim: nossa, eu preciso brigar com essa preguiça porque eu tenho um monte de coisas para fazer. Mas às vezes parece que a preguiça é mais forte. E aí se a gente tem, tá? E aí é que eu falo dessa relação do cuidado com o que a gente chama de positivo e negativo. Por quê? Porque se a gente tem um monte de coisas para fazer, a preguiça será negativa. Porque a gente precisa dar conta de um monte de coisas, a gente precisa resolver problemas e questões e a gente está com preguiça. Mas se a gente está de férias, se a gente está de férias, numa pousada, viajando com a família, né, trabalha o ano todo, aí tira aquele momento, a preguiça vai ser ruim? Talvez não. Ela talvez seja necessária, né? Ela seja importante para que a gente possa retomar as nossas energias. Tá? Bom, falamos um pouquinho aqui da força, agora a gente vai pular para quem? Para o nosso amiguinho
dependurado, tá? Ou alguns tarôs falam como um enforcado. A força ela tem uma coisa interessante, porque como eu havia dito no início, a força ela fala de controle também. E a gente sabe racionalmente que nem sempre é possível a gente ter o controle de tudo, né? Ter o controle o tempo todo, até porque isso desgasta, né? Existe um desgaste, né, no dispêndio de tanta energia, tá? E aí, vamos dizer assim, essa é pode ser um dos aspectos negativos do arcano à força, tá? É o pensamento de que se pode controlar tudo o tempo todo. Mas olha só, estou lembrando de uma coisa aqui. Existe um outro arcano também que faz esse controle, que é o imperador. Se a gente for pensar nas definições que nós falamos aqui, o imperador também faz esse controle. Mas tem uma diferença, né, do controle do imperador e do controle para a força. E qual seria essa diferença? O controle que o imperador exerce, ele é rígido, ele é autoritário. O controle do imperador só diz respeito à vontade dele. O controle da força não. É um controle inteligente. É um diálogo entre essa mulher, eu estou olhando aqui para a figura que está aqui na minha frente. É o controle, é, é o diálogo, quer dizer, entre essa mulher que está ali muito tranquilamente segurando a boca do leão e o próprio leão. Há um diálogo do racional com o irracional. É aí que está a inteligência. Muitas vezes a gente tem vontade de chutar o pau da barraca, de quebrar tudo, de xingar, de falar. Só que aí, peraí, é aí que entra essa mulher da imagem. Peraí, não é assim que eu devo agir, né? Eu preciso de uma inteligência para lidar com essa situação adversa que surgiu. Então, só para a gente pontuar essa diferença entre o controle do imperador, que foi um arcano que me ocorreu aqui agora, e o controle da força. Ah, mas como eu disse anteriormente, os arcanos eles podem repetir, né, os aspectos, né, as características psicológicas e outras características também. Bom, a partir do momento em que a força ela já não consegue mais exercer o controle total, até porque tem um dispêndio de energia, a gente passa para quem? Para o dependurado ou para o enforcado, tá? E esse é um arcano que é um pouco controverso, é um arcano que muitas vezes quando surge, né, nas consultas que a gente faz, nas jogadas que a gente faz, ele é um arcano que ele causa um pouquinho, pode vir a causar um pouquinho de desconforto. Por quê? Não é à toa que a gente tem dificuldade com esse arcano. E não é à toa que ele pode causar esse certo desconforto, porque ele se encontra numa posição extremamente desconfortável. E agora, né, já que eu estou fazendo essa ponte com a jornada, com a trajetória, uma outra informação que eu acho importante. Vocês repararam que ao longo da jornada, os arcanos é, eles possuíam vestes, eles possuíam vestes, possuíam coroa, trono, vestes sofisticadas, né? Nós temos a imperatriz, a papisa, o papa, o imperador, a própria justiça, né? E mesmo o eremita, ele ainda possuía uma roupagem assim, vamos dizer, não tão grandiosas quanto, não tão grandiosa quanto a desses outros arcanos que eu citei, mas tem ali um predomínio de poder, vamos dizer assim. E aí no imperador a gente encontra justamente o contrário, né? Parece muito um camponês, né? Parece um plebeu, numa posição extremamente desconfortável, pendurado pelo pé. Eu acho que, se não me engano, deixa eu virar ele aqui de ponta cabeça. Pendurado pelo pé esquerdo, com o pé direito virado para trás. E aí eu até lembro daquilo que a gente fala quando a gente vai entrar na casa de alguém ou vai começar um novo empreendimento, vamos entrar com o pé direito, tá? E isso não é à toa. Não é à toa que o dependurado
ele está pendurado pelo pé esquerdo. O pé direito dele está para trás, parece que olhando para o passado. Não dá essa impressão? Parece que o dependurado, né? Parece que algo tivesse ficado para trás. E aí a gente vai falar de uma das características do enforcado, tá? Essa incapacidade de poder olhar para o futuro. Por quê? Porque ele está ressentido ou ainda está preso a questões do passado. Tá? Eu só estou fazendo aqui uma relação, né, com a imagem que a gente tem para a gente poder entender um pouquinho. Porque muitas vezes o enforcado ou dependurado, eu prefiro falar dependurado, até porque nas figuras clássicas ele não aparece com uma corda no pescoço. Ele aparece simplesmente virado de cabeça para baixo. Ele possui uma interpretação e tem essa característica da dor, né, do sofrimento. Se a gente for levar em conta, né, os aspectos, por exemplo, quando a gente está analisando o aspecto material, o aspecto mental, o aspecto sentimental, né, é sempre isso, né, da dor, do sofrimento, né, de uma esperança que é diferente da esperança que a gente vai ver mais adiante na estrela, né? É uma esperança que a gente não sabe se ele vai alcançar. Provavelmente ele não alcance. Provavelmente ele não alcance, justamente por essa dificuldade, por estar pendurado, né, pelo pé, né, com o pé direito virado, né, para trás, diferentemente do pé do imperador. Se a gente reparar, depois a gente pode fazer, a gente vai fazer essa comparação agora. O dependurado ele faz o movimento, né, tem essa imagem formando quatro, a mesma que o imperador faz. Só que o imperador está com a perna direita voltada para frente, diferente do enforcado. Só para a gente fazer assim uma comparação, uma analogia e brincar um pouquinho com as imagens, porque eu acho que isso ajuda bastante com relação ao entendimento dos arcanos. Então, o aspecto negativo, né, principal, eu acredito, do enforcado é essa inação, é essa parada, vamos dizer assim, obrigatória, que é preciso para que ele possa colocar a cabeça no lugar. A cabeça dele está virada para a terra. A cabeça dele está virada para a terra e terra fala em instabilidade. Então, assim, a cabeça em contato com a terra para que ele possa encontrar o norte, para que ele possa se estabilizar. No entanto, não é só de aspectos negativos, né? E a gente fala desse desconforto com esse arcano que vive o dependurado. O dependurado, ele também, em termos, vamos dizer assim, espirituais, ele é um arcano que a gente pode ter como super positivo. Por quê? Porque ele fala de uma entrega. É o tipo assim, olha só, eu estou aqui de corpo e alma me entregando a algo que eu considero maior do que eu. Então, mais uma vez aqui eu reitero a afirmação de que os arcanos não são totalmente negativos nem positivos, não existe isso, né? O que eles possuem são características que, dependendo do nosso ponto de vista, da nossa pergunta, da posição que ele cai numa jogada, ele vai incorporar aquela informação. Tá, pessoal? Bom, depois de um longo tempo ali, pendurado, pensando, imaginando, vivendo muitas vezes uma utopia, né? Porque o enforcado tem essa característica também de viver ali dentro de utopias. Chega um momento em que, depois de um tempo, que não é um tempo curto, né? Preciso ali depurar aquele sofrimento, ele pensa assim: peraí, é preciso tomar alguma atitude, é preciso sair dessa posição. E é aí que a gente passa para o arcano a morte, que é outro arcano também que, quando aparece, traz um certo desconforto, tá? Pela imagem, pelos símbolos,
E aí, para a gente entender um pouquinho, vamos falar um pouquinho dos símbolos da carta morte. Esse arcano, a morte, né, ele é representado por um esqueleto segurando uma foice, ou vamos dizer assim, um ancinho. E aí, se a gente for reparar, eu estou falando aqui, pessoal, do tarô de Marselha, tá? Que a gente está falando aqui do tarô, dos tarôs clássicos. E aí, eu particularmente me identifico muito com o tarô de Marselha e eu acho que é o que dá mais símbolos, mais subsídios para que a gente possa entender o que aquele arcano traz em si. É um esqueleto que parece que ceifou ali cabeças, pés, mãos. Olha só que coisa interessante. Eu falei muito dos pés e das mãos, né, no enforcado. E aí, justamente no arcano sucessor ao dependurado, né, esses elementos aparecem novamente. Eles aparecem novamente na imagem da morte, né? São cabeças com coroas, né, pés e mãos que são cortados, tá? Então, o que isso quer dizer para a gente? Né? Falando dessas características, a gente já pode inferir sobre os aspectos psicológicos. O que a gente pode entender por isso? Os pés, né, que nos dão um caminho, que fazem a gente se movimentar, tá? Eles foram cortados, né? É preciso que nasçam, vamos dizer assim, simbolicamente falando, outros pés, para que outros caminhos sejam olhados, né? Que novos pés, vamos dizer assim, surjam para que a gente possa dar continuidade. Cabeças foram cortadas, mas não foram cabeças quaisquer, foram cabeças com coroas. Então, aquele poder, né, aquele status que a gente viu lá naquela primeira parte, né, na parte, vamos dizer assim, primeira da nossa jornada, aquilo já não tem mais importância, é preciso cortar aquilo. Aquilo já não está mais, talvez, fazendo sentido. Mas o que a gente precisa pensar sobre o arcano à morte? A gente precisa pensar que são transformações, ou são cortes, ou são mudanças que muitas vezes vêm acompanhadas de quê? De sofrimento. A gente precisa... Vamos entender um pouquinho com um exemplo. Quando a gente poda as plantas, poda as árvores, né, a gente tem aquela impressão assim, poxa, mas vai podar né, de tempos em tempos a gente precisa fazer a poda nas plantas, nas árvores. Poxa, mas está tão bonita aqui essa árvore, essa planta, e está dando frutos, e está com a folha verdinha. Peraí, mas chegou a época de fazer a poda. Para quê? Para que novas folhas e novos frutos mais viçosos, mais vivos possam crescer. Tá? Então, muitas vezes, para quem gosta de planta principalmente, não é muito confortável fazer a poda, porque traz essa impressão de que né, tem alguma coisa ali ficando para trás. Tem flores ficando para trás, folhas ficando para trás. Mas por que a gente faz isso? A gente faz isso racionalmente, friamente, para que algo novo possa nascer. Então, a característica principal desse arcano, a morte, é essa característica, né? Poder dar vez ao novo. A maioria das vezes, eu acredito que em todas as vezes, o arcano à morte, ela diz muito respeito ao consulente. Tá? É o consulente, né? É a pessoa que está ali vivenciando, né, algum tipo de transformação que precisa tomar atitude. Tá? E aí, assim, para a gente avançar, qual a característica principal da morte? Né? Assim, é poder tomar atitude, né? É poder ter consciência, né? Depois daquele tempo de sofrimento lá do dependurado, poder tomar consciência e fazer os cortes necessários. Tá? E qual seria o aspecto negativo? Um dos aspectos que a gente considera negativo no arcano à morte seria de não ter a capacidade de tomar atitude. Mesmo que a gente esteja sofrendo, mesmo que a gente saiba, né, criticamente que é necessário tomar uma atitude, a gente não toma atitude. Né? A gente fica naquela inação. Né? E aí deixa tudo aquilo que a gente considera negativo, que a gente considera já passado, continuar ali.
esse é um dos aspectos negativos da morte. Tá? Essa incapacidade de tomar atitude. Tá? Diferente da incapacidade do dependurado. Tá? São incapacidades diferentes. Tá? A gente tem que levar em conta isso. Porque muitas das vezes a incapacidade do dependurado ela é causada por terceiros. Na incapacidade da morte, não. Ela é causada pelo o nosso medo. Né? Não é à toa que esse arcano traz essa imagem do medo para nós. A gente tem medo de tomar uma atitude porque vai magoar alguém, vai ser desconfortável. É nesse sentido que eu falo dessa diferença. Tem uma outra coisa também, eu ia falar isso mais pra frente, mas eu vou falar agora. Esses arcanos, o arcano 12, que é o dependurado, 13 a morte, 14 temperança, 15 o diabo, 16 a torre, são arcanos que eu considero assim, que falam de dor, tá? Eu considero assim arcanos, vamos dizer, que vêm para nós para trazer algum tipo de lição, tá? Algum aprendizado. Não vou dizer que eles são negativos, porque senão eu vou estar me contradizendo naquilo que eu falei para vocês anteriormente, né? E a dor nem sempre ela é negativa. A dor, ela muitas vezes, ela transforma, tá? Ela faz nascer algo novo. Eu estou lembrando aqui, por exemplo, do, é, de processos de luto, de separação, processos depressivos, né, que muitas vezes é necessário que a pessoa passe por aquele momento, aquele ritual. Né? Não adianta a gente querer adiantar ou pedir para a pessoa, por exemplo, sair de um processo de depressão, porque ela não vai sair e ela não sai porque ela não quer. Né? Eu acho que até postei isso no grupo, né, em forma assim, uma forma mais leve. A pessoa não sai daquele processo de sofrimento porque ela não queira. Muitas das vezes, né? Estou falando aqui de depressão, né? Ela não sai porque ela não consegue, né? É necessário que ela visite o fundo do poço, de repente permaneça um tempo por lá, para que ela possa emergir novamente. Tá? Então é disso que eu estou falando. E aí, pessoal, é o seguinte, caso tenham dúvidas ou vocês lembrem de algo que eu falei aqui e queiram retomar, a gente pode falar no grupo, tá certo? Porque eu eu falo muito, quando eu engreno eu vou, então fiquem bem à vontade para estar se colocando, caso revejam também o vídeo, enfim. Bom, depois do arcano a morte, a gente parte para o arcano a temperança. Tá? E aí vamos só relembrar, em termos de aprendizagem, sobre essa questão da atividade, da passividade, da complementaridade. Vamos lembrar um pouquinho isso. A morte, ela é um arcano ativo, porque ela fala de quê? De atitude. De atitudes que são tomadas, de transformações, de algo que eu empreendo para que alguma coisa possa acontecer. E aí, quando a gente vai para a temperança, que é também outro arcano cheio de símbolos, cheio de atributos, eu lembro que a Norma, nas aulas nossas nas aulas que eu tive com ela, que eu aprendi com ela falava muito de um incômodo com relação a esse arcano, a temperança. Né? E aí por que ela falava desse incômodo? Ah, mas é um arcano parado, onde nada acontece, e né, é sem graça, é insosso. E né, hoje eu consigo entender o incômodo da Norma com relação à temperança. Né? Porque assim, vamos pensar aqui em termos de complementaridade, em termos da questão binária. Né? Eu uso até uma outra palavra que eu esqueci agora. De continuidade, depois eu vou lembrar. Né? A morte, ela corta, né? Ela toma atitude. Né? E a temperança já não. A temperança é um arcano passivo. Vamos analisar aqui a imagem da temperança para a gente conseguir entender um pouquinho. Né? É a primeira figura, vamos dizer assim, fora do plano humano, que corresponde a algo celestial. A gente também tem uma figura, a morte também, né? O esqueleto é algo que foge do humano, mas ainda faz parte do humano. Aqui não, aqui a gente tem um anjo. Tá? É um anjo
pelo que a gente pode entender, um anjo guardião, né, um anjo de proteção, o que quer dizer também que esse arcano ele fala muito também de uma proteção espiritual, tá? Ele, né, é um anjo, depois eu até pesquisei isso, é um anjo de duas asas, né? E aí tem uma classificação que eu acho que vocês podem saber melhor do que eu. É um anjo de duas asas que corresponde ao anjo guardião, e aí tem um anjo de quatro asas que corresponde ao que são os querubins, e tem um anjo de seis asas que são considerados os serafins, né? Isso parece que quanto mais próximo de Deus, mais se tem asa, né? Então esse anjo, tá? Ele ainda não fala de uma tranquilidade total, tá? Ele ainda não fala de uma, vamos dizer assim, de uma realização ou de uma felicidade plena. Por quê? Primeiro porque ele é um anjo que toca a terra, né? Então assim, ele está bem distante lá do plano celestial, né? Ele está muito no plano material. E diferentemente do anjo que a gente vai observar quando a gente chegar no julgamento, que aí eu vou falar também do que se trata o julgamento. Então, vamos lá. Trata-se da figura, eu estou aqui olhando para a figura, trata-se da figura de um anjo em que ele possui na mão dois jarros. Em alguns tarôs ele possui cores diferentes, um vermelho e um azul, falando dessa questão binária também, do quente, do frio, do da luz e da sombra, enfim. E ali o que ele está procurando fazer? Ele está procurando equilibrar. Então, se a gente passa, né, voltando lá, eu sempre vou voltar ao arcano anterior. Se a gente teve um momento ali em que a gente teve que ter força para cortar o que já não servia mais para a gente, muitas vezes os cortes não são tranquilos, né? Eles são dolorosos. Depois disso, o que a gente precisa? A gente precisa equilibrar, né? A força, a energia. A gente precisa voltar ao equilíbrio. E é justamente isso que a temperança vem falar para nós, tá? Dessa retomada do equilíbrio. Tanto, né, e eu se aprendi com a Norma também, que a temperança ela pode representar as terapias alternativas também, né? Então, quando a temperança sai nas jogadas, ela fala disso também, né? Do equilíbrio através do resgate das emoções, né? A gente quando fala de água, né, o líquido, a água, ela tem essa representação, ela representa o sentimento, né? Representa as emoções. Então não é à toa que a temperança ela tá ali, né, alquimizando, procurando equilibrar. E eu tenho uma outra coisa que é interessante a gente reparar também. Não cai líquido para a terra. Ela coloca o líquido de um jarro para o outro sem que a água vá para a terra, sem que haja aí esse contato. Isso é uma outra coisa importante também da gente ter em mente. Então, se a gente for pensar em termos de aspectos, vamos dizer, positivos da temperança, qual o principal aspecto psicológico da temperança? O equilíbrio e a paciência, né? E uma outra observação também que eu faço com relação ao incômodo da Norma. A temperança, ela vem falar também para a gente da paciência com relação ao tempo. Tá? Mas é um tempo diferente do que eu havia falado lá do eremita. Tá? É um tempo que realmente a gente não tem controle nem gerência. Por quê? Porque é um tempo divino, né? É um anjo que está regendo esse tempo. Então, essa morosidade não depende de nós. A temperança ela vem falar justamente sobre isso, né? Desse tempo que, enquanto no eremita a gente tem paciência por um tempo X, na temperança a gente vai ter um tempo 2 vezes X, 3 vezes X, não que haja impossibilidade em alguma questão, não, até porque a gente está lidando com um ser divino, né? Um ser celestial, né? Tem essa representação ali. Mas a gente está falando de um tempo que é um tempo considerável que a gente não tem noção. Eu falei da outra vez, quando eu fechei o encontro com vocês, sobre as terapias alternativas, né? E não é à toa que a temperança tem essa representação das terapias alternativas. Por quê? Porque muitas das vezes as pessoas que procuram a terapia alternativa, elas é necessário que elas tenham em mente que você não vai ver o resultado do que você procura de um dia para o outro, de uma hora para outra.
são processos lentos, né? Acupuntura, né? Reiki, assim, eu não tenho conhecimento nenhum, mas eu acredito que seja assim também, né? O reiki, o próprio processo psicoterapêutico, né? Você não vai num dia num psicólogo e aí na sessão seguinte você já vai achar que vai resolver tudo aquilo que você foi buscar. Não, requer um tempo, né? O tempo da temperança, né? O tempo do equilíbrio, né? A calma para poder se alcançar aquilo que se deseja. Então, esse é um dos motivos pelos quais a temperança representa também, é um dos representantes das terapias alternativas. E o que, que seria, né, um aspecto negativo, vamos dizer assim, psicológico da temperança? Justamente o desequilíbrio, justamente a falta de paciência para poder lidar com essa questão temporal também, tá? A partir disso, então, vamos passar para o outro arcano, né? A gente já passou por esse processo aí, vamos dizer assim, divino, de alquimização, de harmonização, e aí a gente parte para outro arcano também, que é controverso, que ele é complexo, mas que é um dos arcanos que mais tem a ver com a gente, tá? Que é o arcano Diabo. A gente carrega muito a noção, né, daquele diabo cristão ruim, né, mal, que as teorias cristãs nos ensinam e que a gente herda isso desde sempre. Diferentemente da temperança, né, que é um arcano passivo, o diabo vai ser totalmente o contrário, né? Depois desse tempo de calma, de passividade, né, de pensamento, a gente tem o diabo. E qual a característica principal do diabo? A característica principal do diabo é a perspicácia. A característica principal do diabo é também diz respeito ao exagero. O diabo é aquilo que nós temos de mais humano, né? É o diabo. E aí por que eu estou falando isso? Porque se a gente for pensar em aspectos positivos, tá? Vou tentar aqui falar um pouquinho sobre os ornamentos e os atributos do arcano diabo. O diabo, como eu disse, ele fala em exagero, né? Ele fala de desejo, né? Dos desejos humanos. E fala também de um descontrole. Então, se a gente for pensar em aspectos psicológicos positivos, porque o diabo também tem, né? É aquela vontade, né? É aquela impulsividade. Ah, Luciano, mas no louco também tem a impulsividade, que é de uma outra ordem, né? O louco, se a gente for pensar, é aquela impulsividade ingênua. O diabo não é mais ingênuo. Ele já caminhou por entre todos os arcanos, tá? Já tem conhecimento de um monte de coisas, já teve que fazer cortes, já passou por aquele momento anterior da temperança, que ele tem que ficar lá quietinho esperando, e aí o que acontece? Ele quer ir para o mundo, né? Só que aí qual é a questão do diabo? Qual é a questão que a gente pode considerar como negativa do diabo? O diabo sempre quer mais. Ele nunca fica satisfeito. Ele consegue uma coisa e ele quer mais. E aí ele consegue o que ele queria e aí ele quer mais. Ele nunca está satisfeito. Esse é um dos aspectos negativos do diabo, porque isso vai ter consequência que a gente vai ver no arcano seguinte, que é a torre. Em termos materiais, o diabo é um ótimo arcano, porque ele consegue tudo. Ele consegue tudo. Mas aí fica a questão, né? E na maioria, quando a gente está falando de oráculo, a gente olha só, tá, você vai conseguir tudo, mas talvez você não vai ser tão feliz quanto você imagina. É por isso, né, que esses arcanos, o 12, o 13, o 14, o 15 e o 16, tá, a gente fala que ali a gente está no caminho, né, da dor, das lições. É necessário a gente passar pelo diabo para que a gente possa entender as nossas emoções, para que a gente possa entender os nossos vícios,
mas a gente tem que ficar atento a eles. Tá? O diabo, ele é um arcano muito rico. Inclusive, né, quando a gente aprende a mandala e aí cai o diabo na casa 2, que é a casa do dinheiro, né, da grana ali, do plano material, é maravilhoso. Por quê? Porque é muito dinheiro, não é pouco dinheiro. Né? Por outro lado, quando o diabo é, cai numa casa, por exemplo, que representa, sei lá, vamos supor assim, a casa um, né? Fala assim, opa, tem alguma coisa aí que de repente é necessário que haja um freio, né? Ou então passando por um conflito muito grande mentalmente, porque o diabo ele tem isso, né? 880, um extremo a outro. Tá? E geralmente, né, se o diabo que existe em nós, ele não for controlado, ele vai desembocar em quem? Outra, outro arcano, outra carta que nos causa temor e medo, que é a torre. Eu estou costurando assim essa historinha para falar tanto da complementaridade quanto das consequências também. Então é o seguinte, se a gente for agir como o diabo em todos os momentos da vida, a gente está ferrado, que uma hora a gente vai deparar com a torre. Porque nem tudo que a gente quer, a gente pode. Né? O diabo traz esse recado. Olha só, é mais, 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 mais e mais, mas espera aí, tudo tem um limite. E aí, o que que a torre traz para a gente de ensinamento? A torre traz para a gente de ensinamento justamente que a gente não pode tudo. E aí, se a gente for olhar para os atributos e para os símbolos da torre, o que que é? Se trata, né, de uma construção em que vem um raio, né, um raio divino, pode estar representado aqui pela Torre de Babel, pela história da Bíblia, um raio divino que destrói essa torre. E aí tem uma outra coisa interessante também que a gente pode fazer uma comparação com alguns arcanos que passaram. Muitos desenhos das cartas, né, a torre, o cume da torre, ela nos lembra o quê? Uma coroa. Então, assim, vem algo divino, vem algo de fora que vai acabar ali com o teu tupete. Vai derrubar ali a tua coroa. Não tem coroa certa. Né? E duas pessoas, né, em alguns tarôs aparece mais de duas pessoas, e duas pessoas caindo de cabeça para baixo. Muito parecido com o quê? Com a figura do dependurado. Então é necessário que venha algo externo, algo de fora, que tenha a ver, eu não sei, né, ou com espiritual, ou com karma, ou enfim, né, algo externo, pode ser representado também, né, dependendo do caso, por outra pessoa, que venha ali destruir tudo aquilo que o diabo pensava que poderia obter, adquirir. E aí é por isso também que a torre ela não fala só de destruição. A torre ela fala de libertação, tá? Que a gente vai entender melhor essa palavra libertação quando a gente pular se transformar no arcano 17, a estrela, que é o arcano sucessor à torre. A torre ela fala de libertação por isso, né? Ela liberta vamos dizer assim, o sujeito, o indivíduo, né, do status que ele tinha, do poder, da soberba. Né? O diabo, eu não falei isso anteriormente, o diabo, ele fala também dos pecados capitais, né? Tudo aquilo que é exagero, né? A gula, só me vem agora a gula, talvez seja porque eu seja guloso, né? Mas fala dos pecados capitais, né? Do exagero, né, de tudo aquilo que tem excesso. Tudo aquilo que tem excesso derrama, né, causa estrago. Né? E a torre vem justamente para nos dar essa lição, tá? Que não é possível tudo, que vai ter um momento em que a casa vai cair. Né? E justamente nesse momento, né, e a torre ela traz isso, né, como os aspectos, com as características, tem a coisa do mudança radical, mudança 360 graus. Né? Nada do que foi será a partir desse momento. E se a gente reparar, né, esses arcanos, o 12, o 13, né, o 14, mesmo que seja a temperança, né, com a figura do anjo, tem a dor ali, né, a dor do tempo. Né? Não é à toa que a Norma ela não gosta da temperança, porque traz esse sentido de uma espera que tem que esperar, pronto, não tem jeito. Né? E muitas vezes a gente não tem
é, a paciência mesmo de esperar, porque é difícil, é difícil. Todos esses arcanos, né, o 12 ao 16, eles fala de dor e de dificuldade, tá? Então é isso que acontece. E com a torre não é diferente, né? Que bom, né, que a gente já está saindo aí desse caminho, né, vamos dizer assim, de aprendizado, é, que talvez não traga felicidade e que traz a dor sim, porque todos esses arcanos eles falam de dor, de vários tipos de dor, e a torre aí vem para fechar esse conjunto aí de 5 arcanos, fala de um sofrimento, mas é aquele sofrimento assim, pá, foi, já era, acabou, nada do que foi será, né? Como diz aquela música do Lulu Santos, como uma onda, né? Quando a gente tem a torre no caminho, é mudança radical, né? A casa caiu, né? A proteção que a gente tinha foi destruída. Então a torre vem para mostrar isso. Ah, Luciano, mas qual é então o aspecto positivo da torre? Sabe aquelas pessoas, aqueles indivíduos que chutam o pau da barraca literalmente? Pá, não quer nem saber, né? Ah, é isso. Muitas das vezes, né, de repente não por um caminho ou por um modo, vamos dizer assim, que não é agradável, mas eles têm essa capacidade de transformar, de se libertar. Essa capacidade de se libertar. E um aspecto negativo que a gente pode considerar, né, seria justamente o medo de dar essa mudança, tá? Essa transformação de 360 graus. A dificuldade da torre é essa. E aí, né, não se caminha muito, tá? Não é um arcano fácil da gente estudar e entender a torre, tá? Aliás, todos esses, se a gente for parar para pensar, não são arcanos fáceis. Por quê? Por quê? Porque tocam nas nossas dores. Tocam nas nossas dores. Então, não é à toa que a gente tem dificuldade aí na compreensão e tem um certo temor quando eles se apresentam para nós, ou quando a gente está estudando, ou quando a gente está jogando para alguém, ou quando a gente está jogando para nós mesmos. Bom, depois da nossa amiga Torre, tem pessoas que gostam desse arcano a Torre, né? Que até falam assim, eu prefiro ver a Torre, que aí foi, pronto, acabou, deu aquela mudança, vai ser o sofrimento ali de uma semana, não tem mais, do que ficar lá no dependurado, que eu não tenho perspectiva nenhuma, não sei para onde eu vou, não sei se eu vou sair daquela posição. Então a Torre tem isso de positivo, né? É aquele choque de realidade que não tem mais o que fazer, né? Nada do que foi será. E aí, depois do sofrimento da torre, em que tudo foi destruído, né? Não tenho mais casa, não tenho mais teto, não sei mais quem eu sou, a gente passa para quem? Para o arcano da esperança, o arcano a estrela. Né? E aí, se a gente for pensar, pessoal, em termos de jornada, de trajetória, né? A gente sai desse período obscuro, né, vamos dizer assim, desse caminho ali meio tortuoso, e aí a gente já começa a ver uma luz no fim do túnel, que tem muito a ver com o quê? Com destino. Né? Não que os outros arcanos não tenham a ver com destino, mas eu acho que a gente entra mais fortemente, né, num mergulho em si. Passamos, né, por um monte de sofrimentos, né? Eu estou falando aqui em ordem, numa ordem mesmo, né? Não que quando a gente vá consultar, né? Sai o arcano 1, aí sai o arcano 20, aí sai o arcano 11, né? A gente está falando aqui de uma ordem. Eu estou contando uma história para que a gente possa entender, né, mais profundamente os arcanos. E aí a gente sai da torre em que tudo está destruído, tudo está acabado, né? Eu consegui me libertar daquilo que me fazia escravo, né? E a gente, se for pensar lá anterior à torre, né? Muitas vezes que é o diabo, né? Eu sou escravo do meu vício, eu sou escravo da minha compulsão, né? Isso me traz sofrimento, né? E aí com a torre a gente consegue de uma forma traumática se libertar disso, né? Que o diabo traz, né? Quando ele não consegue lidar com a ganância dele, com o exagero dele. E aí depois da torre a gente tem a estrela.
né? E aí eu vou começar falando aqui para vocês justamente das características das imagens que esse arcano traz para a gente, né? Trata-se de uma mulher despida, né? E tá, Luciano, tá, e o que isso quer dizer? Né? A mulher despida, ela fala justamente de um desprendimento de tudo que passou, né? Enquanto nos outros arcanos, né, que se apresentavam para nós de figuras humanas, a gente tinha aquelas roupas pesadas, tinha a coroa, que, né, falava do status, né, do status quo, aquelas ornamentos, né, maravilhosos, né, a imperatriz, a papisa, o papa. Aqui a gente já tem o que? Se a gente for pensar em termos de evolução, a gente tem uma mulher totalmente despida, né? Isso representa o quê, né? Se a gente for falar em termos simbólicos, né? De um desprendimento, de um desprendimento. Ela se encontra ajoelhada, ela tem os dois jarros, mas olha só, a gente pode pensar que esses dois jarros são os mesmos jarros que se apresentam lá na temperança, né? Só que a temperança, ela não deixava nenhum líquido cair na terra, né? A mulher não. A mulher, ela já tem um contato com a terra, já tem um contato com ela, né? É uma coisa, é um fluir de emoções, é um fluir de sentimentos diferentes, tá? Seria uma harmonização, tá? É diferente da harmonização lá da temperança. É uma harmonização diferente. Então, depois daquele sofrimento todo, daquele giro de 360 graus, daquela mudança radical de todos os obstáculos, sofrimentos, que a torre traz isso, né? É obstáculo, é sofrimento, dificuldade, né? Uma transformação radical de tudo que se acreditava, é a destruição da sua casa, que é a sua estabilidade. A casa representa estabilidade, se a gente for pensar simbolicamente. Eu não tenho mais nada, mas aí vem a estrela e vem falar assim: olha só, você ainda possui o céu de estrelas, né? A gente não pode esquecer também, pessoal, que a gente ainda está na noite, a gente ainda está num período, né? Porque a estrela só aparece à noite, né? À noite, de madrugada, tá? A gente ainda está aí num momento delicado. Mas a estrela vem mostrar pra gente que é possível recomeçar, é possível ter esperança, tá? É um arcano muito leve. E aí, se a gente for pensar em aspectos psicológicos, a gente pode considerar como positivo na estrela? É, vamos aqui personalizar. Então, uma pessoa que é, seja caracterizada pelo arcano estrela, né? Se trata de uma pessoa calma, uma pessoa, vamos dizer assim, leve. Sabe aquelas pessoas que a gente encontra que tem uma leveza na alma, uma leveza no espírito? É a estrela. É essa a impressão, tá? Agora, por outro lado, né, se a gente for pensar em aspectos que a gente considere negativos, a estrela fala da falta de esperança, né, da falta de perspectiva, né, talvez de uma que a gente pode chamar de má sorte, porque a estrela também ela fala de uma sorte, né? Ela, voltando para o aspecto positivo, ela mostra para nós que ainda que existe uma luz no fim do túnel, né? A gente lembra também aqui da história lá dos Reis Magos, né, que foram guiados por uma estrela, né? A gente pode fazer essa comparação também. E aí, quando a gente retorna para o aspecto negativo da estrela, pode falar também do que? De uma dispersão. Assim como a estrela ela pode guiar dentro de um aspecto negativo, né? Se a gente for analisar esse lado sombra dela, ela fala também do que? De uma dispersão. Já ali eu não tenho mais a que tá me guiando. Eu estou ali totalmente perdido no tempo e no espaço. Tá? Fala de uma dispersão também. Mas se trata de um arcano muito bem-vindo, né? Depois do sofrimento todo da torre, né? Mostrando assim, olha só, a gente pode recomeçar de uma outra forma, despido daquelas ideias anteriores, né? De tudo aquilo que foi vivido, que foi sofrido, tá? A gente ainda tem uma trajetória ainda pela frente, até conseguir chegar no final, que aí a gente vai fazendo aqui o acompanhamento.
Bom, depois da estrela, a gente entra também num outro arcano que também não é fácil da gente entender, não é fácil da gente interpretar, não é fácil da gente, muitas vezes, passar para o outro o que ele quer dizer. Por quê? A gente pode entrar aqui em várias histórias sobre a Lua, né? O que a gente pode aqui inferir sobre a Lua? A Lua, ela não é constante porque ela tem 4 fases. Crescente, não sei a ordem não, tá, pessoal? Crescente, minguante, cheia e nova. Ela é um astro que não tem luz própria. Aquela luz que a gente vê no céu, que ilumina, aquela luz que a gente vê na Lua, é reflexo do Sol. A Lua não tem luz própria. E aí eu já vou entrar num dos aspectos psicológicos. É por isso que a Lua é enganosa, né? Dependendo da pergunta que foi feita para gente, dependendo de que lugar ela caia ali no jogo, na técnica que a gente pretende utilizar, ela traz esse aspecto de ilusão. Tá? Ela traz esse aspecto de ilusão. Então, se a gente for pensar aqui os ornamentos da Lua e pensar mesmo na Lua em si, ela tem isso, né? Ilusão, engano, né? A gente fala também em desgaste, né? Por quê? Porque viver o tempo todo no mundo da Lua traz desgaste, né? Traz perdas, né? Dentro o plano mental da Lua é extremamente complicado, né? Se a gente for falar em termos de pensamento, em termos de mente. Por quê? É um indivíduo vivendo ali, né, numa fantasia, tá? Que muitas vezes pode desembocar para uma psicose. O que que é? Viver no mundo da Lua mesmo. A gente teve aquele personagem, Mulheres de Areia, o Tonho da Lua, né? Que ele era um cara que vivia no mundo da Lua, tá? Ela corresponde também né, aos transtornos, né, às doenças mentais. Ela pode indicar para a gente os transtornos mentais, né, mais profundos. Se a gente reparar no simbolismo aqui da carta, não tem figura humana. Tem simplesmente o quê? Acho que são dois lobos, né? Dois lobos. Né? A gente tem o lagostim também num... A gente tem um lagostim no que está parecendo assim um lago, né? É a mesma água da estrela e a mesma água lá da temperança. E aí, quando a gente pensa em lago, a gente faz uma representação com o inconsciente, tá? É uma pequena representação do inconsciente. Eu não sei se eu falei para vocês, mas o inconsciente, ele é representado pelo céu e pelo mar. São as duas representações mais tradicionais que a gente tem do inconsciente. E o inconsciente é o lugar do desconhecido. E aqui na carta da Lua, a gente tem essa imagem, né? Uma representação ali pequena do inconsciente. Ah, Luciano, mas então tudo na Lua é negativo? Não, nem tudo na Lua é negativo. Por quê? Olha a importância que a Lua tem na vida da gente. Por exemplo, muitas culturas, elas se baseiam nas fases da Lua para fazer a sua contagem. Os indígenas fazem isso, né? Não sei quantas luas, né? E aí, não, aí conta as luas. A lua, ela influencia nas marés, né? A lua influencia, né? Eu lembro que as mulheres da minha família tinham uma coisa assim de cortar o cabelo, mas aí não podia cortar em determinada fase da lua, né? Porque senão o cabelo não crescia direito. E aí, não, mas não pode cortar na lua minguante, né? As pessoas que trabalham com magia, elas observam em que fase que a lua está, dependendo lá do objetivo da magia, né? Então a lua tem essa importância também. Esse é um aspecto positivo da lua. Tá? Essa sincronia, esse link, né, com a magia, esse é um aspecto positivo da lua. A gente tem o aspecto, vamos dizer assim, negativo, que seria a coisa da ilusão, daquilo que parece, mas não é.
Outro aspecto positivo da Lua, esse mergulho, né? Eu mostrei aqui uma parte da representação do inconsciente, porque um lago é apenas uma representação, é um mergulho nos próprios sentimentos, né? É um mergulho no eu mais profundo, tá? Não é não é algo humano como do diabo, né? O diabo ali não fala de alma, o diabo ele fala de materialidade. A lua não, ela fala no mergulho na alma realmente. E muitas vezes, para a gente conseguir evoluir, para a gente conseguir avançar, a gente tem que mergulhar na nossa própria alma para que a gente possa reconhecer quem a gente realmente é, saber o significado da nossa existência, perceber ao que a gente se propõe aqui nesse momento. Então a Lua tem isso de bom. A Lua não é só desgaste de sabor, não. A Lua aponta isso pra gente. E é bem, bem bonito isso. Porque, né, quando eu estava falando da estrela, né, que a gente ainda se encontra ali à noite, né? O raio caiu, eu acredito que o raio caiu lá na torre à noite, né? E destruiu tudo e a pessoa ficou ali sob a luz das estrelas, né? Mas é necessário mais que isso, é necessário um mergulho mais profundo na alma para poder se refletir sobre tudo aquilo que a jornada já ofereceu para gente. E aí eu tô contando essa historinha toda para a gente pular para quem? O arcano 19, o Sol. O arcano 19. Depois desse mergulho na alma, depois da gente ter se conhecido profundamente, a gente traz a consciência, e o Sol fala disso, a gente traz a consciência, a gente já conseguiu integrar tudo aquilo que nos trazia temor. E aí, voltando lá ao arcano da lua, não é à toa que muitas pessoas têm medo da noite, porque é na noite, né, que as sombras aparecem, é na noite que as figuras desconhecidas emergem e se mostram para a gente, né? Eu sempre falo isso quando eu estou falando de inconsciente, né? Os contos de fadas, muitas vezes, eles, né, o período da noite é aquele momento em que os monstros aparecem, né, em que as crianças têm medo. As crianças têm medo da noite, não é à toa, né? Porque é ali em que, né, e os adultos também, né? Tem muitos adultos que têm medo do escuro, têm medo da noite, por quê? Porque é o desconhecido, eles não sabem, a gente não tem conhecimento com o que a gente vai se deparar, né? Tem a história do lobisomem também, né? O lobisomem, né, aí, voltando à história aí da lua, né, ele se transforma em noite de lua cheia. Ele de dia ele é homem, mas à noite ele se transforma naquele ser que ele realmente é, né? Mas aí com uma influência da lua, né? Mas aí a gente já passou aqui para o Sol, vamos aí para o nosso Sol, nosso astro-rei, né? Depois desse mergulho profundo na alma, a gente tem o Sol. O dia já amanheceu e a gente tem o calor do Sol para poder se reenergizar. E aí, se a gente for pensar em aspectos positivos do Sol, o que seria o Sol? Sabe, a gente até usa essa expressão, tem pessoas que são o Sol na minha vida, são aquelas pessoas otimistas, para cima, com uma energia que a gente considera, eu ia falar esfuziante, contagiante, né? É a energia contagiante. O Sol representa isso. O Sol representa também a consciência, né? Tudo que vem à luz está no consciente. A gente já não está mais lá na Lua, no mergulho profundo, lá com o lagostim, lá naquela lagoa. Não, naquele lago. Não, a gente está agora, tudo vem à consciência, né? Em todos os planos em que aparece o Sol, tá? O Sol é muito bem colocado, né? Tanto no plano mental quanto no plano espiritual, no plano material, né? O Sol, vamos dizer assim, é muito bem colocado, ele é muito bem positivo. O Sol também ele fala de beleza, tá? Ele tem a ver com a beleza também, com o belo. É um belo parecido com o belo que a gente tem lá na Imperatriz, né? A Imperatriz também mostra para nós o belo. O Sol também.
né? O Sol de uma forma bem, né? A palavra-chave para o Sol é a consciência, a conscientização. Tá tudo às claras, a gente costuma usar essa expressão. Poxa, mas tá tudo às claras ali pra gente, né? Tá tudo muito claro, tá tudo muito aparente, é aquilo que a gente pode ver. Né? Com o sol, a gente pode enxergar todas as pedras no caminho. E mesmo que tenha pedras, como o sol traz o otimismo, a gente vai passar pelas pedras. A gente está enxergando a pedra, né? A gente já passou por um monte de dificuldade lá com a morte, com a torre, né? Com o dependurado. A gente está agora numa outra coisa, é evolução. Evolução. O sol traz isso pra gente. Bom, mas o sol não é só isso, né? O sol queima também, né? O excesso de otimismo pode trazer ali uma soberba para o sujeito. Então, esses podem ser considerados alguns aspectos que a gente não considera muito bacana nesse arcano, o Sol. Tá? Mas lembrem-se disso, o Sol sempre vai falar para a gente de quê? De consciência, né? Está tudo ali às claras, está tudo limpo. Falamos do Sol. Agora a gente vai para um arcano que é um arcano que eu gosto mais, que é o julgamento. É o julgamento. O que a gente pode falar sobre o julgamento? Vamos primeiro analisar aqui, né, vamos primeiro analisar a imagem, né, o desenho. É a imagem do juízo final. Um anjo, diferentemente do anjo lá da temperança, que só tem duas asas, o arcano julgamento, se eu não me engano, e aí depois a norma me corrige se eu estiver errado, eu acho que ele possui 6 asas, né? Eu acho que já é o serafim, é o anjo que está mais próximo do plano celestial. Está lá no plano celestial, né? A temperança não, ela está aqui próximo da gente. Ela toca a terra, só tem 2 asas e é o que está o nosso anjo guardião, que está ali do nosso lado. O anjo do julgamento não. Ele está lá no céu, toca uma trombeta e aí é uma família que renasce, né? E renasce por quê? A impressão que a gente tem é que eles estavam mortos. Por quê? Porque tem uma tumba ali e são adultos renascendo, não são crianças. Né? Tem uma família ali que renasce. Então, depois que eu tomo consciência de tudo que passou, que as coisas estão claras como o sol mostrou, né? Que existe ali uma beleza, um otimismo, é necessário eu renascer. Né? Tá tudo ali para mim, né? O sol me mostrando tudo. É necessário que eu reavalie o que passou. Isso é uma outra técnica também que a norma ensina para gente, né? Do renascer, do reavaliar, né? De julgar o que é melhor para gente. E tem um outro aspecto interessante também do julgamento que ele nos mostra, que é o seguinte: é, o, o julgamento ele fala também de transcendência, tá? De perdão. Tá? Olha só, ficou tudo aquilo para trás, vamos renascer para uma nova vida. Né? O anjo está aqui anunciando, tá? Que é um novo tempo, apesar dos perigos. Né? Tem uma música do Ivan Lins que eu gosto muito que fala disso, né? Um novo tempo apesar dos perigos. E a carta do julgamento vem trazer justamente isso. Né? Então, muitas vezes quando a gente vai interpretar a carta do julgamento, a gente fala aí de perdoar o que passou. É o arcano assim que eu mais simpatizo, que eu mais gosto de que ele apareça assim nos meus jogos. Né? Principalmente quando é para mim, eu gosto muito da carta do julgamento e fala também de algo inesperado, né? O anjo não avisou antes que ele ia aparecer, ele foi, apareceu e aí recrutou essa família. Eu considero também a carta do julgamento como uma das representações de família, né? Dependendo aí do que é perguntado, da forma como é interpretado, eu vejo também como a família, já que explicitamente, literalmente aparece aí uma família.
E aí, o que que seria, né, o aspecto negativo do arcano julgamento? A incapacidade de recomeçar, a incapacidade de perdoar, a incapacidade do novo se restabelecer. Então, assim, se tem muita dificuldade quando a gente não consegue ter esse manejo, né, de não poder é, deixar renascer aquilo que pode levar a gente para um outro lugar. Bom, depois que eu renasci, depois de tudo que eu passei, depois de toda a experiência, depois de ter renascido para uma vida nova, eu fecho a jornada. E eu fecho a jornada justamente com a carta do mundo. Né? A partir do momento em que eu renasço, só que esse renascer do julgamento, ele não é um renascimento sem uma bagagem. Né? Tanto que assim, as pessoas renascem ali adultas, né? Elas já tiveram uma série de aprendizados com a dor, né? Com o status, com os tropeços, né? Com a roda da fortuna, porque vieram aí as mudanças e eu tive que ter força para lidar com elas, eu tive que domar o leão que eu tenho em mim, e aí eu passei pelo carro que eu tive que tomar a rédea da minha vida, eu fui parado ali com, com um dependurado e fiquei ali naquele sofrimento. Então, essas pessoas que renascem, estou personificando aqui porque fica mais fácil de entender, né? As pessoas que renascem no julgamento, elas não são aquelas pessoas de antes, né? Elas já têm uma série de aprendizados e sabedorias. É por isso que eu considero sempre a carta do julgamento, né, quando ela aparece, né, em casos considerados negativos ou como o fechamento de uma questão, como algo assim maravilhoso. Né? Porque olha só, provavelmente não tem mais o que dar errado, você já aprendeu muita coisa. Né? Provavelmente, né? Porque a gente embaralha as cartas ali e ali é que a gente vai saber realmente o que está acontecendo. Então, depois do julgamento, desse renascimento, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que levantar, tenho que perdoar, deixar tudo para trás, o que passou, né? Transcender e ir para o mundo. Eu tenho que me jogar para o mundo. Eu tenho que ir pro universo. Eu tenho que é a ampliação da consciência, né? É a realização, é a plenitude. Se a gente reparar aqui nos ornamentos do mundo, né, a gente tem uma águia, um anjo, acho que é um boi e um leão. Né, representa aí 4 elementos importantes. Tem a representação do ar, água, fogo e terra. Né? Eu consigo conjugar todos os elementos. Então, eu tenho uma conjunção do meu mental, do meu espiritual, do meu sentimental e do meu material. É a realização total. Né? Chegamos no mundo. A gente fechou um ciclo. Por isso que o mundo também fala de fechamento de ciclos. Né? Mas o fechamento de ciclos consciente. Tá? Não é uma interrupção ou por algo traumático como a gente viu na torre. É o fechamento consciente de que tudo deu certo. Por exemplo, o término de um curso, vamos supor assim, superior. Né? Cheguei no mundo, cheguei no topo, fechei aquele ciclo. Eu vou começar agora uma outra jornada. Né? Eu saio daquela condição de estudante, eu fecho um ciclo quando eu apresento meu trabalho de final de curso e agora eu parto para onde? Vou partir para pesquisa, vou partir, não sou mais, né? Vou partir para pesquisa, vou partir para o mercado de trabalho. Eu recomeço a jornada nesse momento. E ali o louco ou o mago está ali esperando a gente para uma nova jornada. O mundo, né, ele fala isso. Né? O mundo fala também, vamos colocar aqui no aspecto psicológico, né? Se a gente for personificar o mundo como uma pessoa, são aquelas pessoas independentes, tá? Independentes materialmente, independentes emocionalmente, né? Eu já tenho todas as experiências, todas
toda bagagem para poder seguir o meu caminho independentemente. Né? Uma das características que eu considero principais no Arcano Mundo é a independência. Tá? É poder ir para o mundo, né? Poder vislumbrar, poder ampliar. E ir para o mundo, não necessariamente esse mundo material, não. Ir para o mundo, por exemplo, é aceitar o universo que nos rodeia. É poder estar livre de tudo. Não é à toa que aparece aqui, né, é a Sofia, né, mais uma vez, né, é a mulher despida. A mulher despida. E aí, qual seria, né, a dificuldade. Não gosto de usar essa palavra, né? Qual seria o, entre aspas, o aspecto negativo do mundo? É justamente não ir para o mundo, é ficar preso, né? Como a Norma me ensinou e ensinou para vocês, é ficar preso dentro da mandala. Né? A mandala significa, ia falar continuidade, não é continuidade, totalidade. Né? A mandala significa, não é à toa que a mandala está aqui no Arcano do Mundo. Totalidade. É ficar ali preso na mandala sem poder se movimentar, é ser dependente emocionalmente, possuir qualquer tipo de dependência. Não é uma dependência que eu estou falando lá da carta do diabo, não, que é dos vícios humanos, não. É não poder se jogar no mundo, né? É poder não realizar, é não ter a capacidade de se sentir pleno. Tá? Essa é uma característica complicada aí da carta do mundo. Então, se você não tem essa capacidade de ir para o mundo, você não realiza. Né? Então, quando o mundo cai numa casa que, né, como obstáculo ou negativa, né, é essa incapacidade, né, de ir para o mundo, de poder realizar, de poder se sentir pleno. O mundo, ele fecha o ciclo, os ciclos na nossa vida, tá? Mas não é o fim. Né? A gente está pronto para quê? Para começar uma outra jornada, tanto pelo 22, como eu falei anteriormente, né? 21, 22. Se a gente considera o louco como zero, a gente parte para o mago, vamos partir para uma nova jornada e assim sucessivamente. Pessoal, falei pra caramba, né? Então, eu encerro aqui com o mundo. Queria agradecer a Norma e as pessoas que estão aqui presentes. Norma, muito obrigado pela oportunidade de estar participando aqui com você dessa turma. Eu estou disponível lá no grupo para a gente poder conversar e até propor, Norma, vou colocar aqui, é, se quando for possível, né, um encontro presencial, se a gente poder se encontrar, né, dentro, né, dos cuidados que a gente sabe que precisa ter para a gente poder trocar ideia. E aí eu deixo eu deixo essa ideia aqui, essa sugestão, né, para você, né, quando for possível, quando for conveniente, para a gente conversar mais sobre o tarô. Tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado. Estou disponível lá no grupo do WhatsApp para o que vocês precisarem. Tá? Olha, um beijo grande, bom final de domingo e até breve.